Caros alunos, olá! Vamos concluir esse módulo de recrutamento e seleção. É a fase final de um processo de seleção. Bom, temos aqui, na fase final, uma vez que nós já tenhamos os candidatos que já foram entrevistados e selecionados por nós, selecionadores, o próximo passo seria agendar as entrevistas com o dono da vaga. Normalmente nós programamos 3-1, ou seja, para cada vaga nós encaminhamos ao dono da vaga 3 candidatos e deixamos na manga em stand-by mais 3 candidatos. Caso o nosso dono da vaga não goste ou nos peça outros candidatos, nós já temos candidatos de reserva para serem encaminhados, ok? Sobre os laudos de seleção, vamos estar vendo na próxima aula. Muito bem. Uma forma que nós temos aí, uma vez encaminhados os candidatos para o dono da vaga, seriam da mesma forma que o médico tem os seus exames complementares, nós também dispomos aí de algumas ferramentas auxiliares que vão nos dar um subsídio, se aquilo que nós identificamos realmente procede ou não procede. Então nós temos aí como meios auxiliares os testes práticos, testes teóricos, jogos e simulações e testes psicológicos, através de uma avaliação psicológica, encaminhando o candidato pré-aprovado, da mesma forma que ele vai para o exame médico, a um psicólogo para que ele venha fazer essa avaliação, né? Que nós vamos estar vendo aí na sequência dos nossos slides. De testes práticos na área e setor de trabalho. Então, por exemplo, se eu estou contratando um operador de empilhadeira para verificar aí se realmente o nosso candidato tem habilidades e competência para operar uma empilhadeira, um teste prático vai resolver o nosso problema. Do ponto de vista legal, todo teste prático, o candidato pode permanecer até 8 horas na empresa, sem que isso venha configurar vínculo empregatício. Muito bem. Na sequência, ainda testes práticos, nós podemos trabalhar com dinâmica de grupo, né? Ou testes situacionais, onde vamos trabalhar com jogos e simulações através de situações práticas, onde vamos identificar desempenho, comportamento, espírito de equipe, liderança, o próprio relacionamento do candidato, a sua agilidade, comunicação, a sua percepção, estratégia, enfim, uma série de qualidades ou uma série de itens importantes que no processo de entrevista fica difícil para o selecionador avaliar se o candidato realmente tem ou ele não tem, ou ele está contando uma historinha da carochinha para a gente, ok? Então, através dessas situações práticas, fica difícil o candidato simular uma coisa que ele não venha a ter. Testes teóricos. Os testes teóricos é tipo uma provinha, né? Por exemplo, para contratar um analista fiscal, para eu ter certeza que ele tem conhecimento da legislação fiscal, através de um teste teórico eu tenho como avaliar o nível de conhecimento desse candidato a respeito da área de trabalho ou da posição que ele está pleiteando em nossa empresa, ok? Muito bem, na sequência, testes psicológicos. Teste psicológico, existe uma infinidade e normalmente é a empresa, né? Somos nós, dentro do processo de seleção, que temos que orientar a clínica psicológica o que é que nós queremos medir. Nós queremos avaliar
aptidões sensoriais, aptidões motoras, aptidões intelectuais, cognitivas. Nós queremos avaliar em nosso candidato suas aptidões afetivas, como é que ele se relaciona, as aptidões sociais, a sua personalidade, né? Como que ele é, como que é o fator de exibição, organização, agressividade, persistência, enfim. O processo de avaliação psicológica, ele se resume em avaliar o que o candidato é capaz de fazer e conviver e a predisposição que esse candidato apresenta para determinados fatores da sua personalidade, que são requisitos importantes do nosso cargo, por exemplo, ok? Então, por exemplo, nós contratar um profissional que vai exercer liderança. Nós já vimos num vídeo anterior, nesta mesma aula, que o fator dominância é importante para um candidato, né, a uma vaga onde a posição exige que ele tenha liderança. Ok? Continuando. Uma vez que nós fizemos a entrevista inicial, a entrevista intermediária, o candidato foi para a entrevista técnica com o dono da vaga. Na sequência, ele passou por uma série de testes, né? Aí, o nosso papel agora é fazer a avaliação dos candidatos juntamente com o dono da vaga, ok? Então, nós temos uma visão sobre os candidatos, o dono da vaga tem uma visão mais prática, mais racional, mais operacional sobre a vaga em questão, e o nosso papel como selecionador é sentar com esse dono da vaga e chegarmos a um consenso, considerando não somente aspectos técnicos, como também aspectos comportamentais, não é? Como já vimos nesse módulo, conhecimentos técnicos, através de treinamento, através do candidato correr atrás e buscar, ele consegue ampliar seu cabedal de conhecimentos técnicos. Porém, a parte comportamental, as pessoas são o que são e elas não vão mudar. Ok? Muito bem. A classificação dos candidatos nós vamos estar fazendo junto com o dono da vaga. Nós temos uma percepção sobre os candidatos e o dono da vaga tem outra. Nosso papel, juntamente com o dono da vaga, é chegarmos a um consenso, a uma análise final, ok? Porém, é importante frisar, a escolha final recai ao dono da vaga. A palavra final sempre será dele. Muito bem. Próximo passo, uma vez que o dono da vaga definiu qual é o candidato que ele vai contratar, o nosso papel resume-se em concluir através da entrevista conclusiva com o candidato aprovado, né, para termos certeza do interesse dele, se o salário inicial para aquela vaga atende à expectativa dele, se ele está trabalhando, qual é a previsão que ele tem, quanto tempo ele precisa para desligar-se do vínculo atual, a sua previsão de início, né? Reforçar ou apresentar os benefícios e outras coisas que a nossa empresa oferece e a relação de documentos que ele tem que providenciar. Como última fase do nosso processo seletivo é o exame médico, né? Previsto na NR7, exames médicos obrigatórios, que é composto pelo clínico e, dependendo da vaga da posição, por exames complementares. É importante frisar que o exame médico também é uma fase seletiva. Corremos o risco do candidato não ser aprovado no exame médico. E por último, algumas considerações importantes na hora de fechar e avaliar um candidato. A tomada de decisão, nosso papel, é uma tarefa de grande responsabilidade,
pois envolve um certo olhar clínico, né? Temos que aprender a perceber a entrelinha, o que o candidato não fala, aquilo que está em suas entrelinhas, né? É mais importante as realizações do que as credenciais. Normalmente em currículo nós observamos aí que o pessoal capricha na hora de elaborar um currículo. Excluir todos os tipos de preconceitos, isso não é válido, né, no nosso sistema. Candidatos fortes ameaçam candidatos fracos, então nós sempre trabalhamos aí com uma linha de candidatos, ou seja, nada de se ter somente candidatos. Se os candidatos que nós temos são fracos, né, nós temos que buscar novas alternativas, mas eu não posso misturar um bom candidato com um candidato meia boca, ok? Candidatos super qualificados, com o tempo perdem a motivação. Este item, bem como esse anterior, depende do nosso feeling, de conhecermos a empresa que nós trabalhamos, a nossa realidade, a nossa política de recursos humanos, né? E um ponto importante, os candidatos finalistas não devem ser dispensados até que o primeiro que foi aprovado, o candidato número 1, aceite definitivamente o cargo, porque eu corro o risco de, uma vez definido que eu tenho o candidato 1, 2 e 3, eu corro o risco do candidato 1, que seria o melhor candidato, não ter interesse ou ter problema de transporte ou mesmo problema salarial, ok? Então eu não descarto os meus 3 aprovados, 2 aprovados, né? Que eu nunca posso ter somente um candidato aprovado junto ao dono da vaga, ok? E para concluirmos, eu apresento aqui para vocês um fluxo completo, né, de todo o processo. Esse fluxo também eu vou deixar no final desta aula, como para vocês terem para consulta futura, ok? E o próximo passo seria receber o candidato para entrega de documentos, né? Normalmente essas duas atividades aqui coloquei em vermelho porque varia de empresa para empresa. Tem empresa que a partir daqui o candidato já é encaminhado ao setor de administração de pessoal, onde ele vai fazer a entrega dos documentos, já vai ser agendado o treinamento de integração e o próximo passo seria definir a data de início do candidato à empresa, a partir de agora, do novo funcionário. Ok? Concluímos aqui o fluxo de recrutamento e seleção. Ok?